irmãos, meu nome é Júlia. Gostaria de contar o meu testemunho de cura da epilepsia, endometriose, ovários policísticos, uma má formação uterina, onde eu tive muita dificuldade para poder engravidar. Meu nome é Yarley, sou esposo da Júlia. Em 2019, a gente morava na cidade de Porto Firme, Minas Gerais, policial militar, trabalhava lá. A gente passou por uma situação muito ruim quando a Júlia começou a sentir muito mal, começou a apresentar sintomas de nervosismo, ansiedade, e a gente resolveu procurar um auxílio médico. Procurou um psiquiatra e ele deu o diagnóstico para a Júlia de ansiedade generalizada. A partir daí ela começou a tomar medicamentos, que já para a gente já foi ruim, porque a gente não tinha essa ideia de fazer esse uso de medicação controlada. O remédio fez um efeito bom, ela começou a se sentir melhor. Só que passados 3 meses, a Júlia começou a se sentir muito mal de ir em casa e de repente ela perdeu a consciência, caiu e começou a dar uma convulsão. Peguei ela e levei ela para uma cidade vizinha, onde tinha um hospital que podia dar maior suporte. E ela foi totalmente inconsciente, ela se retorcia, ela não falava nada e eu consegui chegar com ela no hospital, onde a gente permaneceu o dia todo, de 10 da manhã até por volta da meia-noite. Fizeram vários exames e não conseguiram detectar nenhuma alteração. Passado mais algum tempo, ela voltou a apresentar de novo a epilepsia, a convulsão, que inicialmente a gente não sabia o que era. Foi então que a gente resolveu procurar um neurologista e ele mandou fazer vários exames também, exames de imagem. Teve também muito parecer, através dos exames, de alguma alteração física. Porém, ele deu também o diagnóstico de epilepsia. Foi então que ele teve esse diagnóstico. Ele falou que inicialmente poderia ser uma doença genética que não tinha a ver com ansiedade, com o quadro que ela já vinha apresentando. E aí entrou também com uma medicação. Esse tratamento começou a surtir um bom efeito. A Júlia ficou mais de 6, 7 meses sem apresentar nenhum sintoma, não teve mais crise. Então a gente foi em busca de realizar um sonho que a gente já tinha, que era de ser pai, E a gente conversou com os médicos. Porém, a gente também já tinha um histórico, a Júlia tinha um histórico já de malformação do útero e ovários policísticos e endometriose. E um médico que ela foi certa vez deixou ela bem desacreditada, bem chateada com relação à maternidade, porque ele falou para ela que seria muito difícil dela engravidar, a chance de ter um aborto seria grande. O neurologista falou que seria possível, porém ia ter que fazer a troca do medicamento. E quando ela fez a troca do medicamento da epilepsia, na adaptação com o novo medicamento, ela passou mal novamente, ela teve mais crise de epilepsia. Essa crise geralmente começava à noite, por volta das 10, 11 horas da noite, e ela começava a sentir muita dor, começava a sentir pânico, e até que ela chegava a perder a consciência. Passava alguns minutos, dava outros, então tinha vezes que ela ficava a noite inteira dando crise e eu tinha que ficar acordado, tomando conta dela, cuidando para ela não cair na cama. Foram momentos assim de muita tristeza, de muito pânico. A gente orava a Deus, pedia a Deus uma solução para esse problema que estava assolando a nossa casa. A gente sofreu muito, Porém, o medicamento que ela começou a utilizar para tentar engravidar e continuar fazendo tratamento da epilepsia, passado alguns dias ele foi fazendo efeito, ela parou de passar mal, até que chegou um momento que a gente estava pronto para tentar ter um bebê. A gente que imaginava que seria muito difícil a questão dela engravidar, com o quadro que ela apresentava, dito pelos médicos. Primeiro, 2 meses que a gente tentou, para a glória de Deus, ela conseguiu engravidar. Já é o nosso primeiro testemunho da gravidez da Emanuele, que hoje está com 1 ano e meio. Só que durante a gravidez, com 6 meses de gestação, a Júlia teve uma inflamação de garganta. Ela começou a tomar um antibiótico
Cerca de 2 dias após tomar esse medicamento, ela começou a sentir novamente os sintomas da epilepsia. Começou a sentir aquela aflição, aquela dor. Ela deu uma crise. Aí, por causa da gestação, de 6 meses, eu fui com ela para o hospital. A gente ficou lá a noite toda, tomando medicamentos, intravenosa, tudo. E ela ficou no hospital um tempo lá, até que a gente viu que a Emanuele estava bem, pela glória de Deus, e a Júlia foi medicada e voltou para casa. Enfim, chegou o parto, também, graças a Deus, a gente tem que glorificar a Deus sempre que deu tudo certo. A Emanuele veio com muita saúde, foi protegida mesmo. A gente crê que nosso Deus protegeu ela o tempo todo. Durante a gestação, ela nasceu em perfeito estado de saúde. A gente teve a campanha na igreja, a campanha da Cura Divina. A gente não conseguiu fazer a campanha a semana inteira. No último dia da campanha, a gente veio ao culto no domingo de manhã e o Espírito Santo se testificou no meu coração que naquele dia alguma coisa ia acontecer e a Júlia poderia ser curada. Quando foi na hora da oração, ela pode falar melhor o que aconteceu naquele momento. Naquele momento eu estava no banco, aí eu fui lá para frente, mas como sempre já havia pedido várias vezes a cura para Deus. Mas dessa vez eu falei com Deus lá no altar que, independente das circunstâncias, independente do que eu estivesse vivendo, eu continuaria servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Para quem não sabe, eu canto aqui na nossa igreja, no Ministério de Louvor, e eu subia no altar e eu adorava a Deus da mesma maneira, independente do que eu estava sentindo naquele momento. E assim sempre foi, pedindo a Deus para me dar sustento. E quando eu estava no altar, eu estava falando sobre isso com Deus. Eu estava orando, essa era a minha oração. E aí o pastor, eu nem vi o pastor pondo as mãos na minha cabeça. Eu só lembro de cair. Na hora que eu caí, automaticamente eu não conseguia mais mexer, movimentar o meu corpo. As minhas pernas ficaram meio tortas. E eu queria me organizar, eu queria deitar retinha assim no chão, mas eu não conseguia mexer minha perna para ela ficar 100% assim retinha no chão. E o chão é frio. Eu senti os braços aqui gelados, algumas partes da perna geladas, onde encostava no chão, mas aqui nas costas e aqui perto do pescoço, eu sentia queimar, ardia, sabe? E naquele momento eu ouvia lá longe a voz do pastor falando assim que era normal a gente não sentir o nosso corpo, que a gente estava anestesiado, que Deus estava fazendo uma cirurgia no nosso, que Ele estava dando a cura pra gente, que Deus operava. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente o mesmo Deus, Ele vai sempre curar, continuar operando as maravilhas dele. E em nome de Jesus, eu queria naquele momento que eu estava sendo curada. Eu tinha fé para isso, eu queria. Na hora que ele falou que ia voltar, foi como se fosse um estalo. Eu senti minha perna voltar, ela relaxou, eu consegui me movimentar. E aí ele me ajudou a levantar e perguntou: você está sentindo alguma coisa? Você estava com dor? Eu falei: não, pastor, não estava, mas alguma coisa aconteceu. De março até junho, a Júlia ficou liberta do medicamento. Desde junho de 2023, que ela não toma mais medicamento para epilepsia, para ansiedade. Um dia eu estive na frente da farmácia, quando eu acabei de comprar um remédio para a Júlia, que eram medicamentos caros, que faziam muita diferença no nosso orçamento. Eu parei dentro do carro, de frente da farmácia, com medicamento assim, e falei para Deus: Deus, eu creio que o Senhor pode curar minha mulher e ela vai ficar liberta desse medicamento, eu peço ao Senhor que eu pegue a cura na vida dela. Se o Senhor não fizer, nós vamos continuar te servindo da mesma maneira, mas eu creio que o Senhor é poderoso. Eu sinto no meu coração que o Senhor vai fazer esse milagre na vida da Júlia. E aquele dia foi a última vez que eu comprei o remédio da Júlia. Depois disso aconteceu o evento da cura milagrosa que o Senhor Jesus liberou na vida dela. Eu tive o descolamento de placenta durante a minha gestação, onde eu tive que ficar em repouso absoluto por vários meses até a Emanuele nascer, que eu me recordo, eu sentia muita dor no meu corpo, todos os meus músculos eles ficavam tensos, retorciam o meu corpo e eu sentia muita dor. Muitas vezes eu já estava trabalhando, não estava em casa, eu não conseguia nem avisar ele que eu estava sentindo mal, porque a gente começa a sentir os sintomas que você vai se passar mal. Então eu só pegava, dava tempo de eu empurrar um colchão que eu já deixava lá na parede em pé,
empurrava o colchão no espaço que eu deixava lá preparado, jogava as almofadas e ali eu me deitava e ficava até a convulsão passar. Quando a convulsão passava, eu me levantava e eu agradecia a Deus. Muitas vezes vomitando, mas feliz porque eu tinha passado por mais uma situação sem ter um acidente, algo perigoso, Deus me guardou. E eu agradeci a Deus por estar de pé. Ele estava cuidando e Ele me concedeu essa cura. Mesmo sendo merecedora, Deus, com sua misericórdia, revelou sua glória mais uma vez. Teve um episódio que eu fui ao médico, o ginecologista, e ele foi me passar essa informação que eu tinha endometriose, ovários policísticos, conforme todos os anos que eu havia feito, e a malformação uterina. Então ele falou que o meu útero ele não tinha capacidade, queria ser bem sincero, que eu não teria capacidade de ter filhos e talvez que teria grande chance de ter aborto ou o bebê teria uma malformação. Deus abençoou e eu consegui engravidar. Deus me surpreendeu com a Emanuele, tive a cura de todos os sintomas, a cura da epilepsia. Para honra e glória do Senhor, a Emanuele está aqui. Hoje ela tem 1 ano e 6 meses, ela é perfeita, ela não tem nenhum problema de saúde. E devido a todos esses problemas, acabou que eu fui tendo descolamento de placenta. E a médica pediu para mim ter um acompanhamento. E os médicos chamam de hematoma, ou descolamento de placenta. Então, o descolamento começou e eu fui tendo acompanhamento. Eu retornava para fazer outro exame, outra ultrassom, e o descolamento aumentava. Então, eu tive um episódio de cura através da televisão, assistindo o Pastor Johnson, onde eu via as mãos dele com sangue. E depois desse dia, dessa oração, eu voltei para fazer o exame e o médico ficou surpreso, porque era um hematoma de um certo tamanho que ele ficou surpreso de em tão pouco tempo já ter sumido completamente. Estava na gestação normal, não havia mais hematoma. A gente retornou ao neurologista, né? Quando a gente teve já alguns meses sem medicamento, para poder falar com ele a respeito da situação que havia acontecido, contamos para ele a respeito da oração, a respeito da nossa fé. Foi constatado, né, realmente que a Júlia não tem mais nada. Graças a Deus. Beleza, está aqui a nossa Deus. Está aqui o nosso milagre, um dos grandes milagres que Deus operou na nossa vida, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus.